Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Eu irei deixar um versículo para que você medite na palavra do Senhor, que está no livro de Provérbios, em Provérbios capítulo 31, no versículo 10, diz assim: Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor muito excede o de rubis. Maravilhoso. Medite. Mulher, você é valiosa para o Senhor. Amém? Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Crer. Hoje a nossa convidada é Lívia Araújo. Ela é assistente social e tem um testemunho tremendo, maravilhoso. E, Lívia, eu quero te agradecer. Deu muito prazer. A paz do Senhor. Amém, Estou a me paz e sentindo muito graça. honrada de estar sentada com você, conversar com você sobre a tua vida, né? Abrir a vida sua, né? Sua particularidade para contar que não pode crer e não é para todo mundo, né? Você sabe disso. Nós iremos abordar assuntos muito importantes. Hoje nós estamos no mês de agosto, no Agosto Lilás. Então, não teria outra pessoa para sentar hoje no Pode Crer melhor do que você para falar um pouco da sua vida, da sua história. Lívia quando criança, Lívia quando se converteu, como foi a sua infância? Como foi o seu encontro com Deus? E nesse decorrer, até você chegar aos pés do Senhor, o que houve? E você vai falar exatamente aquilo que você se sentir segura para dizer. Tá bom, minha querida? Tá Seja certo. bem-vinda ao Pode Crer. E eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, né, falando de um assunto tão delicado e, como você disse, não é para todo mundo, porque Verdade. realmente é um assunto bem Bem complicado de complicado. estar dividindo, mas eu sei que a minha história talvez vai ajudar outras mulheres Verdade. a se posicionar, Sim. sair de um relacionamento abusivo, Abusivo. né? E recomeçar, porque muitas vezes a gente está em quando a gente está num relacionamento tóxico, a gente sempre acredita que nossa vida, se sair dali, não tem é, alternativa, não tem um Uhum. recomeço, e que é uma grande mentira que Se sente presa, envolvida, né? o A tal ponto de não inimigo, ter força de sair, né? isso, o inimigo nos faz acreditar e o abusador também Sim. coloca isso na nossa mente, né? Eu queria começar com uma palavra Sim, que me fica à ajudou vontade. muito a sair dessa situação, que está em Salmos 18. Deixei marcado, não deixei, Cris. Fica à vontade. Está em Salmos 18, 28, que diz assim: Porque tu acenderás a minha candeia, o Senhor, o meu Deus, iluminará as minhas trevas. Amém. Então, quando eu estava vivendo esse relacionamento abusivo, no início eu sempre orava o Senhor pedindo a transformação, a salvação do meu parceiro e pedia sempre o Senhor, orava e falava: Senhor, salva, Senhor, transforma. E nada acontecia, Uhum. nada acontecia. E essa palavra que me ajudou, porque chegou um dia que eu falei com o Senhor, falei: Senhor, eu não quero mais que o Senhor transforme o relacionamento, eu quero que o Senhor tire, né? E quando a gente pede para o Senhor tirar, a gente pede com um desejo no coração. Uhum. A gente já tenta imaginar como o Senhor vai tirar. Verdade. E aí eu na minha inocência, eu
falei, comecei a orar, acho que eu fiquei cerca de 30 dias orando. E aí o Senhor não tirou da forma que eu queria, que era Ele se posicionar, Ele dizer, ó, não quero mais, estou indo embora. E, na verdade, o Senhor foi tirando o sentimento que tinha no meu coração. E aí começou a colocar repulsa, eu não sentia mais a vontade perto. E aí foi quando eu cheguei e tomei a decisão de sair do relacionamento, né? Então foi a palavra do Senhor, foi a oração que me fez posicionar, né? Então, a palavra do Senhor é vida. Verdade. Então, assim, muitas vezes a gente pede algo para o Senhor que não está no alcance do Senhor, porque existe o livre-arbítrio. Claro. Né? O A outro decisão tem é que nossa. querer. O outro tem que querer. Então, quando eu pedia para o Senhor transformar a vida dele, era como se o Senhor estivesse dizendo, filha, mas ele precisa querer. Né? E quando eu pedi o Senhor, tira da minha vida, aí imediatamente o Senhor falou, agora eu posso agir. Pronto. Né? Olivia, para a gente entrar nesse assunto forte, né? Vamos falar um pouco de você lá atrás, né? Como foi a sua infância, a sua vida, para até chegar nesse relacionamento? Então, eu sou filha de um relacionamento de pais separados, né? Meu pai e minha mãe nem chegaram a ter um relacionamento fixo, né? Foi um namoro. E aí, desse relacionamento eu nasci. Só que eu nasci em um lar católico e espírita. Então, assim, tinha tudo, né? Católico, espírita, evangélico. Só que eu fui criada por minha avó, que era católica, fui criada na igreja católica. Só que eu tinha minha tia que era evangélica. E eu ficava lá e cá. Que eu ia, né, com os filhos dela. E assim eu cresci, né? E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu aceitei Jesus, né? Mas não firmei, porque eu não fui criada em lar cristão. E aí tive uma vida normal, como de qualquer jovem, mas cheia de percalços, né? Porque como eu não tinha um pai presente, uma mãe presente, minha avó faleceu, eu tinha 11 anos de idade, e quem me criou, assim, na verdade, foram minhas tias, né? Que me deram a base que eu tenho hoje de caráter, de índole, vieram delas. E tem um pouquinho de cada uma, né? Meu pai também, mas meu pai formou uma família, meu pai tem os filhos dele, meu pai morava em Vitória da Conquista, eu morava aqui. Então, assim, mas a contribuição maior, a figura de mãe são delas, né? Entendi. Elas que representaram minha mãe na ausência. E com o passar do tempo, tive um relacionamento onde veio minha filha, Isabela, e desse relacionamento que não foi para frente também, fui para os pés do Senhor quando ela nasceu. Ela tinha cerca de 4 anos, e aí apresentei minha filha ao Senhor e tudo, e fui para a igreja. Desde então, eu nunca saí dos pés do Senhor, desde então. Conheci meu ex-marido na igreja, me casei, tive minha segunda filha, Esther, e vivemos bem até o dia que ele resolveu viver a vida dele, saiu dos pés do Senhor, e enfim, né? Sofri muito na época, e com isso saí daqui, da Bahia, fui morar em Aracaju, com a tia minha também, que foi onde eu recomecei, né? Fiz minha faculdade, hoje eu sou assistente social, graças a esse abraço, né, que minha tia me deu na época. E desde então eu abracei minha profissão, não me relacionei mais com ninguém e tudo. Morei com minha tia cerca de 9 anos. E aí
durante esse período, ninguém nunca entrou em minha vida. Uhum. Até o dia que eu conheci é, é, uma terceira pessoa, Uhum. onde eu acreditei que poderia recomeçar a minha vida, né? Um relacionamento saudável. E realmente no início, né, foi muito tranquilo, a gente se entendia muito bem e tudo, até que começou as situações. Eu costumo dizer assim, quando eu encontro alguém que precisa, né, que está vivendo um relacionamento tóxico, que precisa ouvir alguma coisa, eu sempre digo que o início sempre é flores, né? É onde começa a violência psicológica começa aí, Sim. né? É onde a pessoa começa a te dominar ali. E aí, quando começou realmente os abusos, eu já Eu estava tão não envolvida que não percebia, percebia. né? E aí as pessoas começaram até se afastar. Na verdade, eu acho que ele me afastava das pessoas, Sim. né? E aí fiquei longe muito tempo da minha família, dos meus amigos, irmãos de igreja. Uhum. E a minha vida era minha filha, Esté, que a Isabela já morava em Vitória da Conquista, ele e eu. E não entrava mais ninguém nesse mundinho, né? E daí começaram as loucuras, né, de é, eu começar a me culpar, me autorresponsabilizar. Uhum. Ah, tá acontecendo isso, é culpa minha, né? Ah, se eu melhorar isso, o relacionamento vai melhorar. E dentro dessas hipóteses que eu criava na minha cabeça, né, até inconscientemente, eu eu digo que a gente muda totalmente a Claro. pessoa que a gente é. Verdade. A gente deixa de ser a gente, perde o brilho, perde a alegria de Só quer viver. satisfazer o parceiro, né? Isso, Vou fazer de tudo para que, como se a agrade culpa a fosse ele. sua, Isso, como se tivesse a responsabilidade em suas mãos isso, de mudar toda, né, a isso. situação. E nesse período você continuava a frequentar a igreja? Frequentava, mas menos. Sim. Ele Eu, não, só você. ele era muito difícil, Uhum. né? Raramente ele ia, mas ia de forma social. Na Sim, verdade, ele nunca quis se envolver com a igreja, na verdade, né? sim, Com conhecer a Jesus, ele nunca entendi. demonstrou esse interesse. E outra coisa, a manipulação é tão grande que eu comecei a acreditar que a boa esposa deveria estar onde ele estivesse, né? Então, é, eu não costumava ir em festas e tudo, Uhum, passei aí em festas, né? Pedi autorização ao meu pastor na época e uhum, meu pastor, filha, então ele permitiu, falou uhum. assim, né? A gente conhece você, a gente conhece, sabe o, o Você amor, né? comunicava, né, que O você amor que você estava tem por indo. Jesus Sim, e o seu comprometimento. Só que isso passou a ser passou a ser frequente, não era mais esporadicamente. sim. E aí eu comecei a perder, inclusive, minha essência, né? Comecei a perder meus valores, né? Aquilo que eu acreditava. E aí tudo começou a piorar, porque saía de uma festa, saía em discussão, Nossa. chegava em casa discutindo, brigando, né? E aí cheguei a descobrir traições e aquilo foi me deixando mais insegura Uhum, e eu me sentia na responsabilidade de eu preciso fazer alguma coisa porque uhum, se está acontecendo a culpa é minha e uhum. sempre me culpando até o dia que chegou a acontecer a violência física mesmo. Eu sofri a violência física Sim. e aí entrei com o boletim de ocorrência na época, estava decidida, só que eu estava muito envolvida, Uhum.
muito envolvida. E aí eu não queria saber de falar com ele, porque eu sabia que no momento que eu desse espaço para ele falar, ele ia conseguir me manipular, Te convencer me novamente, convencer. né? E foi o que aconteceu, né? Ele foi tentando, mandava mensagem, eu não respondia. E foi tentando, até que eu falei, eu achava que eu estava forte. Eu falei assim, não, eu estou forte para conversar. E nessa conversa, ele me envolveu novamente, Sim. né? E nesse período, a gente estava construindo e todo o meu dinheiro, Cris, era para essa construção. Eu trabalhava na Secretaria de Assistência Social e 70% do meu dinheiro era para a construção, a outra parte eu pagava o aluguel, eu que pagava, e as coisas em casa, para não irritá-lo quando faltava, eu providenciava comprar. E no fim das contas, eu não conseguia pagar minhas contas direito, eu e aí toda vez, por exemplo, se tivesse uma conta de luz, era uma briga porque ele dizia que a responsabilidade era minha, eu que tinha que pagar. E com isso, eu fui só me enrolando, porque para não ter briga, eu assumia. E aí passei a viver dessa forma com ele, até que essa casa ficou pronta. Ficou pronta, a gente mudou, só que como houve a agressão física, eu já sentia medo, né? Então, quando havia as brigas, as discussões, eu sempre mantinha uma certa distância, porque eu tinha medo daquela agressão física novamente. Mas as agressões psicológicas, os xingamentos, o que ele, sabe, sempre me colocando para baixo, que você não é nada, que ninguém vai querer você, se eu te deixar, ninguém te quer, essas coisas assim que só deixa a mulher Com autoestima baixa, né? isso, Na realidade, você estava sofrendo todos os tipos de violência, né? isso, Porque há aquele mito, né, ainda as pessoas acreditam que violência só se trata quando é física. isso. Mas dá a perceber que você, desde o início do relacionamento, você havia, né, Eu vinha comecei com a sofrendo psicológica, psicológica, né? isso, Aí, e tem também a patrimonial, né? Que as pessoas não isso, sabem que é um tipo de violência. isso, Que você, né, estava ali com o seu dinheiro totalmente comprometido. comprometido, Gente. comprometido com a construção, com a casa. E quando eu mudei, que essa casa ficou pronta, que a gente mudou, esse dinheiro continuava Sim. indo para casa. Nossa. Você está entendendo? Uhum. Porque as contas nunca acabavam. Ah, é da casa, é o dinheiro para pagar o piso, é dinheiro para pagar o teto, é dinheiro para pagar a tinta. Então sempre Sim. tinha Uma uma conta. conta para pagar. Quanto tempo você viveu nesse relacionamento, Lívia? Quase 4 anos. Ia completar 4 anos quando eu saí desse relacionamento. E nesse período, né, que você, mesmo não indo com tanta frequência, mas você, seu refúgio era a igreja, né? Tinha alguém lá que você desabafava ou que pedia conselhos, alguma orientação, ou você tinha medo até de expor, de falar sobre isso? Tinha as pessoas que eu conversava, né? Às vezes, quando eu saía, vamos supor, tinha uma discussão e eu saía de casa por conta daquela discussão. Eu sempre tinha um refúgio, um ponto de apoio, Sim. né? Uma amiga ou até meu pastor. E sempre os conselhos eram sempre voltados para essa questão. Você não merece isso, você não precisa estar vivendo isso. Só que é aquela coisa, o psicológico da mulher que Já está estava sofrendo trabalhado ali, que né? está sofrendo a Manipulado. violência, quando eu conversava com minha amiga que eu entendi o que ela falou, eu compreendia e eu dava razão a ela, não, você tem toda a razão, tá errado.
eu saía dali e já mudava meu pensamento. Sim. Porque eu estava com um propósito, que era orando, pedindo ao Senhor a transformação dele, né? Passei também Na por sua mente era situações assim, eu vou continuar aqui e o Senhor vai crendo que transformar. Deus ia fazer essa mudança, né? Isso. Mas nunca querendo sair do relacionamento, é isso? Não. Se Eu não. sentia presa, envolvida, Isso, né? isso. Eu sentia uma dependência Uma muito dependência. grande, sabe? De Sim. estar com a pessoa, de querer, sabe? Mudar a situação, de mudar o sentimento, a Sim. forma que ele pensava. E às vezes, quando ele chegava falando alguma coisa, que alguém fez alguma coisa com ele e tal, eu sempre ficava sensibilizada com a situação dele e sempre me colocava, que é outro ponto também de quem sofre agressão. A vítima, ela sempre se coloca em defesa do agressor. Nossa. Ela defende o agressor, Sim. sabe? Ele pode estar errado, mas ela defende. Ela acredita, ele conta pontos Sim. que ele está certo e ela acredita naqueles pontos que ele está falando, sabe? Sim. É muito. Eu costumo dizer que quem está dentro do relacionamento, eu não julgo, sabe, Claro. Cris? Por quê? Eu vivi. E quem está ali dentro não consegue enxergar o todo. Sim. Quem enxerga o todo é você, Tá é o fora, pastor né? Iomar, é tia Lei, sabe? Que tenta me puxar para fora, mas não consegue. Entendi. Olívia, e você relatou que você convivia com ele, você tinha uma filha, né, que era de um outro relacionamento. Qual a idade da sua filha que nessa época que morava com você? Ela, quando eu comecei a me relacionar com ele, ela tinha de 14 para 15 anos, né? E Ela aí, presenciava as agressões? Como que era essa convivência? agressões verbais, Sim, né? A física ela não presenciou porque ela estava na casa de Carla, sim. pastor Henrique, no dia, e ocorreu, ela gostava muito de ir para lá final de semana. Ocorreu no final de semana e no dia que aconteceu, eu falei assim, é a gota d'água, é tudo que precisava acontecer para eu entender que acabou, né? Para E tomar aí houve, coragem, né? é, no dia eu caí, ele me chutou e tudo, e aí ali é, eu costumo dizer também, quando a gente está com sangue quente, a gente fica valente, né? E aí eu Sim. enfrentei. E aí ele saiu. Quando ele saiu de casa, que o sangue esfriou, aí bateu medo. Bateu medo. Aí eu tranquei minha casa toda e fui para casa de uma irmã, né? Fui para casa dessa irmã e achando aquilo o cúmulo do absurdo e que realmente não tinha como Continuar, né? continuar naquela situação. E quando foi isso era sábado para domingo, quando foi na segunda-feira, eu fui fazer meu boletim de ocorrência. Sim. E nesse boletim, aí fiz o boletim, e aí lá eles me orientaram, como aqui não tinha como fazer exame de corpo de delito e tal, aí para eu ir para o hospital, fazer um exame, pedir um relatório médico. Fiz esse exame, né, com o doutor Cristiano na época, e aí pronto, seguiu, né, o Ministério, Ministério Público, né, mandou a medida protetiva e eu estava livre. Sim. Mas aí eu retornei. E aí foram essas violências que ela começaram a presenciar, que ela começou a presenciar. As violências psicológicas, as violências Verbal. verbais, né? Essa violência matrimonial, Sim, sim. a moral, Sim. né? E aí ela começou a presenciar todas as violências e começou a ser afetada, porque o psicológico dela não estava bem. E interessante que eu não enxergava, né? Ela ficava só no quarto. E aí eu questionava, até sai do quarto,
sai um pouco e tal. E ela não, ela sempre ali isolada. Sim. Ela saía do quarto para comer, porque era uma coisa que eu tinha pré-estabelecido, comer na mesa, né? E tomar banho, ir para a escola, e fora isso, não tinha relacionamento dentro de casa. Teve momentos que ela até tentou, né? A gente assistiu um filme e tudo, mas ela sempre, o refúgio dela era o quarto. E aí o tempo foi passando e ela começou a participar de um grupo de jovens lá da Batista. Foi um período que o grupo de jovens ele estava muito atuante, tinha bastante jovens, né? E liderado por jovens. Sim. E aí ela começou a se identificar com esse grupo e começou a participar e tudo. E ela falou assim, mãe, ela ama a palavra. Ela é uma estudiosa da palavra. Que bênção. Aí ela falou, mãe, Rainara, ela... Desculpa. Fica à vontade. Rainara, ela começou a escalar a gente para levar a palavra. E aí ela... eu sempre dei muito apoio, assim, e tudo. Aí ela... eu tô nervosa que eu vou falar e tal. E era sempre na casa de um jovem. E esse dia era na casa de Tassis. Tassis, de Carlos de Paulo Henrique. Sim. Paulo Henrique sempre foi um paizão dos jovens, né? E sempre acolheu muitos jovens. Verdade. E aí esse dia ela levou a palavra. Para mim estava tudo tranquilo, tudo tranquilo. Aí no domingo, Carla falou assim comigo, Neguinha, tô precisando conversar com você. Ela é uma irmãzona que eu tenho. A gente é parente. Ai, que bom. A gente é prima, mas assim, é uma irmã que eu não tive, né? E ela sempre, eu sempre me preocupei muito com os filhos dela e ela com as minhas. Sim. Né? A gente sempre teve muito esse cuidado. Aí eu falei assim, pode falar, Carla. Aí ela falou assim, cadê Teté? Eu falei, tá ali. Aí Esté encostou. Ela falou assim, depois a gente conversa, que ela não pode ouvir. Sim. E nisso, ela esqueceu e eu esqueci. E seguiu-se a vida. Seguiu-se a vida. Aí teve um atrito terrível entre eu e o pai dela, por conta o pai biológico dela. E por conta de coisas que na época ele falou para ela que eu não concordei, e nisso ela, tipo assim, como se tivesse quebrado um laço de confiança dela com o pai. Entendi. E aí eu conversando com ela, e nisso ela estourou, que disse que essa vida, eu não aguento mais essa vida. Aí ela falou, estava sufocada, né? Eu só vivo com aquele... Aí mostrou um caco de vidro que ela tinha de ponta afiada. Meu Deus. Que eu tô me cortando o tempo todo porque eu não aguento mais, eu quero morrer. Ela falou na época, né? E aí eu entrei em desespero. E como eu trabalhava na secretaria, e já não trabalhava mais nessa época, mas criei laços de amizade ali, entrei em contato com a psicóloga do CREAS, e aí ela me acalmou, falou, calma, vai ficar tudo bem, tudo. E ali eu chorava muito. E aí a psicóloga começou a acompanhar ela, e nisso eu nesse relacionamento, começou a acompanhar, e aí eu fui desabafar com Carla, né? Falei assim, ô Carla, aconteceu isso, isso e isso, Esté me falou isso, e ela me entregou o caco de vidro. E eu estou muito preocupada. E aí eu queria levar para psiquiatra, para dar medicamento e tudo. E aí Carla falou assim, Neguinha, era isso que eu queria conversar com você aquele dia. E eu acabei esquecendo. Que ela havia percebido, né? Não, ela falou na mensagem para os jovens que ela estava, que ela queria se tirar a vida dela. Meu Deus. Mas que o Espírito Santo falou com ela para não fazer isso,
porque ele tinha muita coisa na vida dela. Gente. E dali eu comecei a me questionar. Uhum. Comecei a me questionar e muito desesperada com toda a situação. Relatei para minha família, né, para minha tia e tudo. E aí minha tia entrou tentando me ajudar também, né, nessa questão Uhum. do psicológico dela. E aí foi quando eu comecei a me questionar. Comecei a falar com o Senhor, falei assim, Senhor, eu saí daqui depois de uma separação triste, fui para Aracaju, Uhum. estudei, conquistei minha profissão. Será que é isso que o Senhor tem para mim? Será que é isso que... E aí comecei a me questionar. E aí toda vez que acontecia uma briga, uma discussão, que ele me ofendia, aí eu falava assim, Senhor, não é isso. E aí Uhum. comecei a falar com o Senhor dessa forma, não é isso. E foi quando eu comecei a orar. Eu ia para o joelho. Toda vez que ele saía, eu ajoelhava. Nisso eu não estava mais trabalhando, que Uhum. foi onde minha situação piorou, porque eu perdi meu trabalho. Uhum. Também teve sua responsabilidade, né? Esse relacionamento teve Uhum. uma grande parte de responsabilidade Uhum. pela o meu desemprego, na época que eu perdi o emprego. E aí, toda vez que ele saía, eu ia pro joelho e orar. E orar. E aí foi quando eu comecei a falar com Deus. Deus, eu não quero mais que o Senhor transforme. O Senhor pode transformar a vida dele, mas não para mim. Uhum. Eu quero que o Senhor tire da minha vida. E aí eu passei cerca de 30 dias, mais ou menos, nessa oração, que foi onde o Senhor começou a me responder. Sim. E tirando aquele sentimento de dentro de mim. E mudou. Aí foi quando eu comecei a enxergar o que as pessoas de fora enxergavam, Uhum. que eu não enxergava. E aí foi quando ele chegou um final de semana, domingo, eu tinha muito medo dele, foi quando eu percebi o tamanho do medo que eu tinha. Por várias vezes eu saí de casa de pijama, Uhum. 2, 3 da manhã, para ir para casa de vizinhos, porque por medo, por Uhum. pavor. E aí eu falei com o Esté, ele chegou da rua, eu falei, ô Esté, quando ele entrar no banho, a gente sai. Uhum. Meu medo era tão grande que eu tinha medo de sair, né, Sim. normalmente, e ele ir atrás de mim e fazer Sim. alguma coisa comigo. E aí Esther falou, tá bom, mãe. E foi como aconteceu. A gente saiu e fomos para a casa do pastor Iomar, que foi aí que teve a minha virada de chave, Sim. que eu digo que a chave virou, Uhum. né? Eu dormi, eu descansei a cabeça. Quando foi no outro dia eu levantei e falei assim, Senhor, agora é hora de recomeçar. Aí foi um novo boletim de ocorrência, uma nova medida protetiva para poder eu voltar para minha casa. Aí voltei para minha casa e os problemas psicológicos só aumentavam. Só aumentavam, só aumentavam. A de Esté continuava, né, apesar de estar Uhum. na igreja, mas continuava se automutilando. Sim. A cabeça não estava boa e qualquer barulhinho que tinha eu me apavorava né, e aí chegou a ter um incêndio em casa com minha filha dentro e aí aumentou o estresse e foi quando Estezinha virou para mim e falou assim, mãe, vamos embora daqui. Aí eu falei, mas filha, é tudo mais complicado. A gente vai sair daqui, recomeçar em conquista e tudo. Mas eu pensava na possibilidade porque minha filha Isabela já estava lá, Uhum. né? Aí eu falei, fiquei protelando por conta das dificuldades. E aí chegou um dia que eu saí também apavorada de casa com minha filha, que eu não conseguia dormir.
e fui para casa de uma irmã, e na casa da irmã, ela foi e falou: eu já falei com minha mãe para a gente ir embora, mas ela não quer me ouvir. Aí, dormi. No outro dia eu falei assim, não, eu tenho que ir embora. Aí foi quando eu comecei a procurar um trabalho, ou um apartamento para alugar. Na época eu trabalhava em Tremedal. Comecei a procurar apartamento, achei um apartamento, e aí eu fui morar com minhas 2 filhas, né? Estou lá hoje. Eu digo assim, Cris, hoje eu tenho paz. Apesar, né, dos problemas do cotidiano que a gente tem, das dificuldades que aparecem, né, Sim. dos gigantes, porque eu acho que todo mundo enfrenta gigantes, Claro, é né? verdade. Apesar dos gigantes que a gente enfrenta todos os dias, mas a paz, quando você coloca a cabeça no travesseiro, Sim. não tem preço, Verdade. E sabe? hoje, você ainda tem esse medo quando você encontra com ele Muito, na rua? muito. Mas não há mais nenhuma ameaça, alguma coisa da parte dele, né? Ô, Cris, eu evito muito. Teve um dia que eu vi e voltei, Sim. né? E no meu WhatsApp ele é bloqueado, no de minhas filhas também. E, assim, como tem uma medida protetiva de urgência, que eu não abro mão dessa medida Claro, protetiva, claro. a comunicação é só entre advogados, né? E eu faço questão de não quebrar essa medida Claro. protetiva, porque eu tenho medo, Uhum. né? A violência psicológica que eu sofri foi muito grande, Sim. né? Para você ter ideia, eu trabalhava em Tremedal e os dias que eu trabalhava eu ficava lá e quando eu terminava a minha carga horária eu vinha embora. E nisso, um dia eu voltando para casa, eu andando e tudo, e percebi que eu estava com medo. Percebi que eu estava com muito medo. E aí eu fui analisar o que eu estava pensando. Aí o pensamento que rodeava a minha mente. E se ele descobrir meu endereço? E se ele vier? E se ele me procurar aqui em Conquista? Se ele fizer alguma coisa comigo aqui, ninguém vai suspeitar que foi ele. E comecei, sabe? E O medo tomar conta de você, né? aquele pavor começou a tomar conta de mim. Aí eu olhei para mim e falei, Lívia, calma, calma, não vai acontecer nada. E nisso, que é importante eu dizer também, eu não tinha forças. Eu não tinha forças para continuar, né? Então, eu não ia mais na igreja, mas eu orava, eu buscava a Deus, eu falava com o Senhor, mas eu não tinha aquela força de buscar o Senhor, aquela confiança que eu tinha antes, eu não tinha. E eu fiquei um período, que eu posso dizer, em depressão. Eu saía para trabalhar, eu trabalhava e tudo, mas quando eu estava em casa, eu não tinha vontade de sair, eu não tinha vontade de ver ninguém, eu só queria ficar ou na minha sala, no sofá, assistindo televisão, ou dentro do meu quarto deitada, sabe? Eu fazia as coisas dentro de minha casa, mas quando eu terminava, eu me isolava, eu me fechava, sabe? Eu me fechava até com minhas filhas dentro de casa. Então, assim, foram 2 anos aí, sabe? Com essa depressão, assim, que eu posso dizer que era uma depressão que eu estava passando. E me fechei para o mundo, me fechei para os meus amigos, mal via. E às vezes quando encontrava era aquela coisa, aquela cobrança, onde você está, como é que você está, e sempre a resposta era, tô bem, tô bem, mas o bem da boca para fora, sabe? E aí um certo dia uma prima minha me deu uma sacudida, falou assim, você tem que voltar a buscar, você tem que voltar para os pés do Senhor, né? E aí eu falei assim, mas eu busco.
eu estou nos pés do Senhor. Aí ela começou a me questionar, você está ceando? Eu falei, não, que eu não estou indo para a igreja. Aí ela falou assim, são princípios bíblicos que você está deixando de fazer. Você está congregando, está em comunhão com a igreja, com os irmãos? Eu falei, não. Ela falou assim, você precisa fazer laços, você precisa estar na igreja. É um dos princípios, né, de você congregar. Aí ela me deu aquela sacudida assim, e aquele saculejo mesmo. E aí, na hora, eu fiquei sem palavras e falei com ela, você está certa. Aí eu falei, Senhor, eu preciso me reerguer, eu preciso me levantar. E aí, minhas filhas, Isabela estava fora da igreja, Esté estava na mesma posição que eu, porque pais são espelhos, Verdade. né? Se Somos você, exemplos, eles tentam nos imitar, né? E aí, minha vida estava um caos. Perdi o trabalho em Tremedal, até eu creio que boa parte por conta do meu psicológico também. E parecia que nada andava. Só que eu senti o cuidado de Deus. Amém. O cuidado de Deus na questão de suprir as minhas necessidades, as principais necessidades da minha casa, de não deixar faltar as coisas para as minhas filhas, para mim, tudo. E sempre usando as pessoas para me abençoar. Só que não é aquilo. Você sente que você está passando por um processo que você não sabe por que você está vivendo tudo aquilo. Por que eu estou passando por tudo isso? E aí, onde eu digo, né? Que a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, Ele te dá liberdade para ir. Claro. Você vai. Verdade. Mas lá você vai passar por um processo. E você vai ter que voltar. E aí era onde eu sentia isso, né? E aí eu comecei a falar, Senhor, preciso me levantar, preciso me levantar. E nesse me levantar, tinha uma igreja, tem, né? Uma igreja que é da mesma convenção que a minha. Ai, que bom. E inclusive o pastor Iomar tinha me orientado a procurar o pastor Fernando. E aí eu falei, eu vou hoje para a igreja. E eu lembro que quando eu entrei na igreja, a esposa do pastor, ela estava ministrando na escola bíblica dominical. E eu percebi que ela olhou assim para mim e eu entrei, sentei, e aí lá tem um culto a partir de 10h30 da manhã. E aí, nesse culto, me derramei em lágrimas. Era como se eu tivesse vivendo o primeiro amor. Como se eu tivesse, sabe, o filho pródigo quando volta para a casa do pai. E aí, eu sozinha. Eu fui, não chamei minhas filhas. E aí, domingo à noite, eu falei, Té, você vai para a igreja comigo? Ela falou assim, mãe, hoje não. Fui para a igreja. E aí, nesse processo aí, acho que foram as 2 semanas eu indo só. Aí eu fui, comentei com Esté, a igreja é maravilhosa, o pastor é maravilhoso, mensagem maravilhosa. E nisso eu senti o olho dela brilhar. Ai, que bom. E aí ela, no domingo seguinte, ela foi comigo e tá comigo lá até hoje. Ai, que bênção. Né? Isabela tá começando a voltar agora, mas assim, o acolhimento foi maravilhoso, né? E o pastor, a esposa do pastor, os irmãos da igreja me acolheu de forma tremenda e graças a Deus eu senti aquele entrave, parece que destravou. Sim. Destravou e as coisas começaram a acontecer, né? Inclusive
processo que eu estou vivendo de litígio, né? Que ainda Uhum. estou nesse processo de litígio, começou a acontecer Que uma coisa que maravilha. estava parada aí há 2 anos, Sim. né? E eu falei com o Senhor, Senhor, eu preciso que isso se resolva para Amém. essa página virar, Claro. né? E aí, essas 2 semanas eu já tive resposta Glória a do Deus. Senhor com relação a isso. E graças a Deus, minha vida está voltando para o eixo. Que bênção. Mas eu digo que tudo vem do céu. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos sustenta, porque eu digo, Cris, quem passa por essa experiência nunca mais é a mesma pessoa. Imagino. Essa semana, Esther falou comigo algo muito forte, a questão da transformação, né? De vítima para uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Glória a E ela Deus. falou, mãe, hoje você não é mais vítima, hoje você é um instrumento É de verdade. transformação. Verdade, Hoje amiga. você transforma pessoas que estão vivendo o que você É viveu. verdade. E hoje eu sinto isso, sabe? Ai, que bênção. Eu já estava nesse processo aí eu sempre falando com o Senhor, falei com a Eliana, falei, Oli, eu tô com um projeto, mas eu preciso tirar esse projeto do papel. E vai tirar, porque esse projeto é lindo. Eu falei, eu preciso tirar, porque eu preciso ajudar outras pessoas, Claro, né? claro. Minha voz precisa ecoar nesse sentido Verdade. de estar falando sobre assuntos Claro. sensíveis, assunto que ninguém quer falar, Verdade. sabe? Vivi muito, Cris, a questão de pessoas, eu não quero me envolver, briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete, sabe? Se mete. Teve pessoas que falou para mim assim, eu sei que ele te fez muito mal, mas eu não quero me envolver, se precisar de testemunha eu não posso, porque eu não quero me indispor com ele. Então, assim, eu ouvi muito isso. Eu não sei se eu devo ir ou se eu não devo. E eu acho que é tempo de a gente dar as mãos. Verdade. Sabe? É uma responsabilidade da sociedade também. Verdade. Não é só da justiça. Sim. Não é só da Lei Maria da Penha. Verdade. É da sociedade em si. Sabe? Se tem um vizinho meu aqui que eu tô percebendo que está havendo algum tipo de violência, eu posso meter a colher, sabe? Eu posso ligar para a polícia, eu posso tentar intervir, perguntar se eu posso, sabe? E as pessoas não querem. Não querem assumir a sua parte na responsabilidade, sabe? Verdade. E precisamos nos conscientizar disso, porque eu até anotei aqui, o índice de violência doméstica Terrível, né, Olivia? altíssimo, altíssimo. Olivia, só para fechar aqui a parte da sua filha, vocês tiveram algum tipo de tratamento, de acompanhamento com profissionais? Profissionais do CREAS que me acolheram. Isso é muito importante, né? Que me acolheram. E é importante dizer que existe uma rede de apoio. Exatamente, já ia falar sobre isso. Existe uma rede de apoio, porque existe todo um caminho que você pode percorrer, que é seguro, que a lei te assegura. É verdade. Você está entendendo? Eu costumo dizer assim, Cris, a lei é perfeita. A Lei Maria da Penha. Verdade. É perfeita. Ela te diz quais os tipos de violência que você está sofrendo. Ela te diz quais os direitos que você tem, onde é que ela vai te acolher, vai te abraçar, e existe uma rede que te abraça. É verdade. Né? Foi bem assim, esse assunto é muito, muito importante demais, né? E escolhi assim esse tema para falar, que na verdade não foi nem proposital, né? Quando eu te olhei, que a gente dialogou sobre fazer um podcast, quando você me falou sobre um pouco, né, de você, eu falei, pá, estamos chegando em agosto, né? Porque não é que é somente em agosto que há essa luta, né, esse combate contra a violência, né, às mulheres. Mas é um mês que está em ênfase, né? E é como você falou sobre a questão do índice.
Hoje, em pleno século XXI, com tantas leis que nos amparam, o que é que está acontecendo? Onde é que não está encaixando para Uhum. que há ainda essa quantidade alarmante de mulheres que vêm sofrendo violência, né? Todo tipo de violência, né? Aqui você relatou algo muito importante, porque e muitas das vezes nós que frequentamos, né, a igreja, que somos evangélicos, a gente não pode confundir, né, as Uhum. coisas. Ah, porque eu estou na igreja, eu não posso me separar. E não é assim, Uhum. porque o próprio Deus nos ensina diferente. Quando a gente para a gente ler a Bíblia, a gente vê Deus entregando ao homem a uma responsabilidade tão grande sobre a mulher, Inclusive, eu ia te falar sobre né? isso. Assim, porque existem pessoas que não têm conhecimento bíblico e diz, ah, mas a Bíblia é muito machista. Isso não existe, Uhum. né? Porque se tem um livro que valoriza a mulher, esse livro é a Bíblia. Foi escrita em Verdade. um período totalmente diferente de hoje e que dava tanto ênfase à mulher, Uhum. sim, né? Principalmente quando Jesus fala, porque quando Deus fala, lá fala bem assim, ah, mas a mulher ela precisa que há essa confusão. A Uhum. mulher tem que ser submissa ao esposo e as pessoas não sabem o sentido da palavra submissão. Uhum. Né? Está sobre, né, sob uma missão. Não Uhum. significa que ela precisa, que é para ela ser escrava. E o mais incrível disso é quando a própria Bíblia em seguida fala e para o homem. Qual o papel Então, dele? Né? justamente. Amar a mulher como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Deu a vida por ela. Então, se preciso for, o esposo, ele, né, o papel dele de protetor, né, de guardião da sua esposa, de zelador da sua esposa, não dessa forma, Uhum. né, essa forma machista, Uhum. né, que vem ali com o seu jeitinho de querer estar induzindo, seduzindo, conquistando, está ali aprisionando, não é esse. Uhum. Muito pelo contrário, a mulher é livre, porque Uhum. a verdade é tão clara sobre isso que Jesus ele veio para nos dar vida e vida com liberdade, com abundância Uhum. e com liberdade. Servimos a Deus porque nós o amamos e é com liberdade, né? A gente não, ah, mas crente não pode isso, crente pode tudo, é porque ele não quer fazer, Uhum. porque ele ama o Senhor a tal ponto de não querer fazer aquilo para não magoá-lo, né? Uhum. Por amor, né? Assim também ele nos instrui em relação ao casamento. Então a Isso. gente tem que ter essa delicadeza, né? E hoje as mulheres, quando eu, né, em alguma palestra, quando eu estou, eu sempre alerto sobre isso, do início do relacionamento. Como é que está indo? Porque de repente você, desde o do início, você já está sofrendo abusos, violência sem você nem perceber. Uhum. Talvez alguém de fora está percebendo e você não. Então ouça. Se tem alguma amiga que quer te dar um alerta, ouça e observa. Observa para ver se esse companheiro, né, se esse namorado já está violentando você de alguma forma. Porque a violência ela não é só física, como nós já falamos aqui. Tem a violência psicológica, a patrimonial, que foi o que Uhum. ela sofreu A também, a moral. moral, né? E aí chegar no último instância, que é a física. Porque na nossa mente, ainda pequena, a gente acredita que só há violência quando houve um empurrão, quando Uhum. houve um Verdade. tapa. Mas e uma palavra errada, né? Como é que diz assim? Um apelido que você não gosta. Uhum. Né? E na hora Um íntima, um xingamento. xingamento. E na hora íntima que você é obrigada a fazer aquilo. Ah, mas Uhum. é meu esposo? Não. Não é porque é teu Verdade. esposo que você está sujeito a fazer aquilo. Isso Isso. não é submissão. Né? E Uhum. também nós temos respaldo bíblico para isso. Ah, mas Verdade. você pode ir até onde? É quando os dois estão de comum acordo. A Bíblia, ela é um manual tão perfeito que se a gente pegar, né, e a gente for estudar e a gente falar assim, eu preciso de resposta para isso, eu encontro. No relacionamento eu encontro. Então, não há nenhuma explicação. É claro que é como você falou, quando a mulher está sofrendo esse tipo de abuso, ela não percebe, ela é envolvida de tal maneira, ela não consegue sair, que é diferente. Uhum. Aí é onde é que entra, né, os amigos, entra a igreja, entra a sociedade, tentando alertar, tentando orientar, né, para que a pessoa venha acordar e venha entender que existe rede de proteção para isso, Uhum. né? Ainda que o medo é grande, né? Ainda, Verdade. mas eu tenho medo da denúncia, mas vale a pena denunciar. Vale.
Não vale a pena Vale, viver dessa forma, vale. né? Viver Eu, submetida a tamanha violência. inclusive, eu conversando com Esther sobre isso, sobre a questão da submissão, Sim, né? Porque a palavra fala, a mulher para ser submissa, é como você falou, mas qual é essa submissão, o que né? significado, né? É, aí quando você vai para a instrução que a palavra dá para o homem, Sim, qual é? É muito muito mais, muito maior, maior, muito né? Então, maior. é como você disse, né? Esposos, ame suas mulheres como Como Cristo ama a Cristo amou a igreja. igreja. Então, Cristo fez o quê? Ele se entregou pela igreja, né? Verdade. E aí, no final, ele fala, tem também, que ele fala, a palavra falando claramente, ame sua esposa como a si próprio, Sim, né? Então, assim, se eu me amo, eu vou amar o próximo de igual forma. Então, verdade. se eu te maltrato, Não vou fazer mal algum ao meu próximo, porque se eu te né, é o maltrato, mesmo eu não me amor que eu estou amo sentindo por também. mim. Então, É se a gente verdade. for Sim, mesmo colocar na balança. analisar o que a palavra está dizendo, é isso, né? Então, Verdade. assim, o homem que agride sua esposa de alguma forma, ele não ama nem a si É mesmo, assim mesmo. nem a si mesmo. E na Então, realidade também, Lívia, mesmo que, né, é claro, a gente deixa muito claro que toda culpa é do agressor e não da vítima. uhum, E também não sabemos o contexto. uhum, Eis aí também a importância, né, de né, a sua filha vivenciou tudo isso, o que, que ela pode levar para o relacionamento, né, isso. futuro, esse medo, né, Eu tenho essa sim. preocupação, O bom é que entendeu? vocês procuraram também ajuda, né, Uhum, com o profissional, que isso vem também ajudá-la, uhum, porque não estamos tirando a culpa, né, uhum, do agressor, mas de repente ele pode ter vivido também situações lá atrás na vida dele, uhum. né, que isso Na não infância, justifica, com exatamente, certeza. não justifica, né? Mas no sentido de é toda uma rede, Isso, todo, né, e vem verdade. acontecendo, né? E que Uhum, precisamos, nós enquanto pais, ter esse cuidado, né, esse zelo de instruir os nossos filhos. Eu sou mãe de 2 meninos e eu instruo muito aos meus filhos em relação à forma que eles têm que namorar. Ah, mas você instrui, claro. Ah, sou menino. Não concordo com essa, né, que hoje, graças a Deus, as pessoas estão mais conscientes disso. pensamento machista, né? Machista, né? Ah, já cresceu, tem que namorar. Ah, faz isso. Não. Da mesma forma que eu teria um zelo se fosse mãe de menina, eu quero que os meus filhos tenham esse zelo com as filhas daqueles, né, pais que Uhum, serão, né, o sogro deles. Então, cuide delas como o seu pai cuida de mim. uhum, Observa como o seu pai me trata. Então, é com uhum, respeito, com educação. Mãe, olha, eu tô triste porque a menina não me quis. Não quis, não quis. uhum. Tem que respeitar o não dela. O O não é não não, é né? não. Né? Eu sempre instruí os meus filhos dessa forma. Trate com muita educação, com muito amor, com muito respeito, né? Eu tenho um filho de 20 anos que é casado. Então, assim, quando ele quis casar, eu já fui logo dizendo para ele a responsabilidade que é o casamento, né? E o compromisso que ele tem com a esposa dele. Uhum, Falei, vem aqui, querido. Você sabia que Deus ensina ao homem que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja? Que tem que, se preciso for, tem que dar a vida por ela? Então não é com, né, com palavrões, não é com apelidos, não, é com respeito e com muito amor. uhum. Então veja o que Cristo fez pela igreja. Então, assim, a gente instrui bem isso. E é importante, né, nós, enquanto pais, tá instruindo para que as próximas gerações venham a ser diferentes, para que a Uhum, gente consiga diminuir, inclusive, essa quantidade absurda, né, uhum, de violência que está. Se verdade. cada um fizer a sua parte, né, de estar instruindo, de estar sempre falando, quando você está com alguém, com alguma moça para dar conselho, alguma jovem para dar conselho, tudo a seu tempo. Uhum. Vamos ter cuidado com quem você está se relacionando. Faça Inclusive, uma pesquisa de campo. hoje eu converso muito com Sim, Esther sobre isso, é necessário converso com instruir. Isabela. Isabela hoje, ela já tem 24 anos, né?
Sim, mas ainda converso com ela, claro. falo sobre isso com ela. É importante E demais, né? Esté, ela nem não começou ainda, né, a sua vida assim, Sim. Mas é bom estar sentimental, instruindo, né? né? É Mas eu sempre falo importante com ela, isso, para ter cuidado, o namoro é para conhecer, claro. né? Observar, né? Isso, Os sinais que o namoro dá sinais, né? verdade. E É, aconselho também, Lívia, os pais que estão assistindo, que dê atenção aos seus filhos, com né, certeza. menino ou menina, dê atenção, converse, dialogue com eles, tire as dúvidas. Porque a filha, quando ela é muito amada, ela não é carente o suficiente para querer migalhas, para querer entrar num relacionamento, porque muitas das vezes a menina ela está tão carente, que infelizmente é uma realidade, ela está tão carente que aí chega um rapazinho até mal intencionado, que muitas das Sim, vezes é do próprio caráter, né, que não aceita um não, e ele acaba manipulando de tal forma e ela aceitando pela carência. Então verdade. preste atenção nos seus filhos. Ah, mas eu sou mãe de menino ou pai de menino, não importa. A mesma Instrua os atenção, seus né? filhos, né? Como é que é tratar uma mulher, como é que é amar uma mulher. Então isso é necessário, que o Verdade. respeito seja mútuo, né? Eu Uhum, sempre falo que o respeito ele tem que ser mútuo, né? verdade. Tanto do homem para com a mulher, como da mulher para com o homem. Então, assim, para que haja uma mudança que comece agora, né? Nunca é Verdade. tarde para começar, Verdade. né? Para a gente tentar mudar, pelo menos se a gente não consegue mudar o mundo, pelo menos quem está à nossa volta. Eu sempre falo que é um trabalho de De formiguinha, sabe, Cris? formiguinha, é verdade. E tem que partir de mim, tem que partir de você. Sim, E a questão da consciência das é pessoas. E tem verdade. que ser falado. Claro, Nós precisamos falar verdade. da violência que está crescendo. A violência contra a mulher está crescendo muito. Muito. O Ou está feminicídio está crescendo, ou hoje está crescendo. havendo mais denúncia, né? Isso, Talvez as mulheres verdade. também estavam Verdade. sofrendo, né? Verdade. Caladas, sem ter coragem de denunciar, Isso, né? E verdade. talvez seja isso, Isso, ou não. Ou é, talvez de fato esteja crescendo, né? Então, assim, você, se tiver sofrendo algum tipo de violência, se identificou com algum tipo, né, dessas violências aqui mencionada, procure a delegacia. Se você não isso. quiser se identificar, não quer falar, ligue ao, né, o Disque Denúncia, o Disque 100. Não se cale, procure ajuda, ainda que com medo. Não vale a pena você continuar se submetendo a tal situação por medo de ficar só, ou por medo até mesmo da questão financeira, ou por o que a sociedade vai dizer se você for se separar. Nada disso justifica você continuar sofrendo, né? Então procure ajuda, procure alguém que você confie, mas não se cale. Não Verdade. deixe até mesmo que a sua família passe por isso, porque sofre a família, É, provavelmente, né? Os seus todos familiares sofrem. também estavam sofrendo, as Inclusive, suas Cris, filhas sofrendo, né? inclusive uma pessoa hoje me perguntou, e aí onde entra a fala de Esté, né? Que Sim. é objeto de transformação, Uhum. me perguntou o passo a passo. E é importante dizer, né? O primeiro passo que você dá, como o Cris falou, é a É a denúncia, né? denúncia. Você vai à delegacia, faz seu boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é enviado para o Ministério Público. Do Isso. Ministério Público, aí é acionada a rede de proteção, onde Verdade. profissionais vão te abraçar, vão cuidar de você, Verdade. psicólogos, assistente social, orientação jurídica, né? Verdade. Que o CREAS Verdade. dá, orientação Isso. jurídica. E tudo que você precisar ali, aqueles profissionais estão preparados para te ajudar, É verdade. Um né? ponto importante, Lívia, a questão da denúncia. Porque é tipo assim, se a vítima ela não fizer a denúncia, até para a própria justiça fica difícil atuar, Isso, né? verdade. Porque é algo que é íntimo teu. De Uhum. repente você não quer, né? Você não Inclusive, quer que isso que ninguém entre você nesse mundo teu. Você não aceita. Então, já ouvi, né? Eu sou esposa de militar
Então, eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, mas a polícia não faz nada, tem uma vizinha ali que ela sofre agressões, a polícia ela não pode invadir a tua casa, ela não Verdade. pode chegar lá, então é necessário que você tenha essa força e coragem de denunciar. A partir daí, Uhum, né, aí sim, há essa legalidade para que a justiça venha te ajudar, para que né, o próprio órgão de proteção, né, os órgãos de uhum, proteção venha te acolher, venha te orientar, mas isso é necessário a denúncia. É verdade. necessário. Inclusive esse ponto que você falou que da questão de que você não permite, né? Isso, Eu acho que nem tanto a vítima, mas o agressor, ele agressor. não permite que Te ninguém manipula tanto a é, vítima ele não que ela. permite que ninguém Isso, que conviva ninguém ali, convive. né? A primeira coisa que ele faz é afastar, Isso. né? Trazer só Aí, para ele. quando você toma sua posição de que não quero mais e tal, e aí quando você precisa de alguém para falar a seu favor, fala assim, mas eu não convivi com você dentro de Verdade. casa, Eu não sei o que está eu não sei o que acontecendo. está É, acontecendo, mas só que você conhece a sim, Lívia de antes e a Lívia de agora. sim. Eu já conversei com você, eu já relatei o que aconteceu comigo. Uhum. Então, assim, o que o juiz quer ouvir é isso. Porque todos nós sabemos que o agressor, ele não permite que ninguém conviva ali. Não. Ele não permite que ninguém veja. Ele é muito estrategista, Isso, né? Porque ele vai tirando as pessoas de volta, trazendo só para isso, si, naquele mundinho, isso, justamente, primeiro porque ela vai se sentir só, ela não vai ter coragem de procurar ninguém. É, isso. né? Aí ela vai ter somente nele, como se ele fosse o porto seguro dela. Então é E outro, muito outro, outro trabalhado, ponto né? também, esse agressor, para a sociedade, ele tem uma postura. É verdade. Em Quando ele casa tem chega em outra. casa, é outra. É Aí verdade. passei por isso também. Aí Sim. a pessoa fala, mas eu não acredito que fulano é assim. E muitas das vezes não acreditam de verdade. Que você está falando verdade, a verdade, né? Que você está sofrendo algum tipo Isso, de violência. E outra coisa bem importante, Lívia, que eu não posso deixar de mencionar, é que em todas as classes sociais, gente. é Não é verdade. somente, né, pessoas de baixa renda que vivem algum tipo de violência, não. É Verdade. em toda a sociedade, né? Então, para que a gente fique atento, né? E outra coisa, ele não tem cara, como você falou, né? Ele não vai estar com a cara estampada, eu sou agressor, não. Não, Para a sociedade é a melhor pessoa do mundo. isso. Então há um perigo muito grande, né? Passei por várias situações, Olivia, sei o que aconteceu com você e tudo, mas eu tenho muita gratidão por ele e Sim, tal. Então, assim, você percebe que a sociedade parece que ela ainda não entendeu a a gravidade gravidade. da coisa, Verdade. entendeu? A sociedade precisa entender que ela é ponto fundamental para que essa violência venha a ser erradicada. É, Então, a sociedade é é ponto fundamental. fundamental É para verdade. que essa violência cesse, né? Você cuidar do seu vizinho do lado, Verdade. cuidar de parentes, Por isso que é muitas muito vezes. verdade, por isso que é importante, inclusive, quando há palestras a respeito disso, a comunidade participar. Porque Hoje eu ali eles estão percebo criando estratégia, isso. porque a gente não faz nada só, né? Uhum, E não é uma coisa do dia para a noite, né? É uma coisa muito séria que vem acontecendo, né, ao longo do uhum. tempo, em toda a sociedade, em toda a classe social. Então, assim, eles vão criando os órgãos de proteção, eles estão tentando criar estratégia, projetos, para que isso venha mudar, para que venha mudar essa realidade. Uhum, Então, a comunidade participando das palestras, ouvindo, isso ajuda muito, muito. né? Para que lá adiante a gente venha ter uma realidade diferente. Inclusive, da época que eu sofri essa violência, porque eu estou num processo aí de 3 anos, 2019, né? Sim, 3 anos, estou caminhando para 3 anos e meio. Então, de lá para cá,
a questão da divulgação, de falar sobre isso, de Sim, falar da importância, claro. né, do envolvimento da sociedade, de todos nós abraçarmos essa causa, tem aumentado muito. Sim, Na minha época, quase não não se se ouvia falava, falar. não se via falar. E Não, não tinha o agosto lilás. sim, e muito provavelmente muitas mulheres passaram a vida inteira sofrendo, Uhum. né, as suas filhas, os seus filhos, presenciando tudo isso e não tinha a quem recorrer porque não havia essa informação. E hoje, Cris, e você falando isso aí, Cris, quantas jovens e meninas e meninos que não querem se relacionar porque eu Verdade, não quero ter um relacionamento igual ao dos meus verdade, pais, eu verdade. não quero sofrer o que minha mãe sofreu, Sofreu, né? Então, assim, é importante que não seja só o mês de agosto, que claro, seja o ano o ano todo todo, falando, sabe? verdade, Do combate mesmo, da é violência verdade, contra a mulher, porque nós precisamos abraçar essa é causa, nós verdade. precisamos nos unir, dar as mãos e firme, sabe? Segurar e proteger uns aos outros. E isso não é só mulher proteger mulher, é a É a sociedade sociedade, toda, é toda uma sabe? sociedade. Quando a gente fala, volta para a igreja, quantas mulheres, né, na nossa igreja Verdade, tá ali sofrendo uma violência e está naquele mesmo papel meu inicial, verdade. orando, pedindo a transformação. E muitas das vezes ela, por conta da religião, eu Isso, não posso falar, isso. né? Aí, assim, não, já que estamos falando da igreja, um assunto bem importante para a gente, né, Uhum. encerrar, porque é tipo assim, não é que porque eu estou na igreja que eu tenho que me submeter a tal coisa, muito pelo contrário. Desde o Hoje eu início, falei para uma pessoa, eu falei para a pessoa, eu falei assim, nós somos servos, mas podemos ser servas felizes. claro. Você não precisa estar E vivendo Deus isso. não criou a humanidade para isso, É. nem o homem para, né, ser o agressor e nem a mulher para ser a vítima, né? E assim, eu, na minha adolescência, eu me lembro que eu convivia, né, com algumas pessoas e eu observava, eu sempre tive esse olhar de assistente social, Uhum, e eu observava alguns relacionamentos no início abusivo. E a mulher, ela se submetia àquilo por conta da religião, e uhum, não é assim. Cristo não nos chamou para ser religiosos, uhum, chamou para ser servos com dele, né? certeza. Príncipes e princesas. E assim, as pessoas elas acabam confundindo Verdade. toda, né, a situação e querendo Se que se apega apega que muita na questão da palavra, da da submissão, submissão erroneamente, né? erroneamente, Porque entendeu? assim, você como eu já falei, né, e vou enfatizar novamente, observe o relacionamento no início. Isso, Não importa de que religião ele seja, o que você é, o que importa é o verdade. que você está vivendo com o seu companheiro, né? O que Isso. que você quer? É esse tipo de vida que você vai querer se submeter? Inclusive, quando eu voltei para os pés do Senhor, que eu já tinha Isabela e tudo, que eu comecei a me relacionar, eu me relacionei com um servo Sim, que estava na igreja, que era batizado, tudo direitinho, casei na igreja, e então, assim, isso não é ponto fundamental. sim, É a verdade. questão do caráter, do que a Isso, pessoa quer, se ele tem o mesmo propósito que você, se exatamente. ele pensa mais ou menos igual a você. Não Verdade. é que tem que pensar igual, que todos Mas que se nós somos encaixe, diferentes, né? né? É Mas os verdade, pensamentos eles têm que se encaixar para dar certo, verdade. né? E eu sempre falo, o principal não é tem que ser servo como eu, tem que ser da mesma Que na igreja que verdade eu. também, Lívia, existem pessoas que não é servo do Senhor. São Verdade. frequentantes da igreja, Isso, é. né? E assim, infelizmente, há um desespero, muitas das vezes, das pessoas a se relacionar muito cedo em nome Uhum, da religião. Então, verdade. que tenhamos cuidado com isso também. Vamos Uhum. instruir os nossos jovens, Passei por isso né? com Esther. Vamos logo. Ah, mãe, eu preciso de um namorado, eu quero me casar. E isso é E eu, perigoso. calma, É, é tudo no seu tempo. isso. Se você, eu sempre falo para ela, se você for com essa sede, vai dar Vai dar errado. errado. Espera, espera. Verdade. Tem que ter paciência. E E assim, é necessário, né,
tudo a seu tempo, É tudo ao seu tempo. né? E pedindo também direção ao E Senhor. eu sempre me uso como exemplo, Sim, sabe? Eu sempre falo para elas assim: olha para mim, né? Então, assim, teve muita coisa que eu protelei, que eu passei por cima, que sim, eu não tive paciência. Então, vamos fazer diferente? sim. Vamos andar Observar diferente, né? mais, Vamos ter mais observar mais. paciência, né? Isso, Porque, tipo entendeu? assim, é claro, não é que você teve esse relacionamento, né, abusivo, que os das suas filhas poderão ser igual, Isso. não. Que todo homem é igual, não, não é isso, Uhum. né? Mas observar mais, ter mais paciência e cautela quando você for escolher alguém para você se relacionar desde o início. Prestar atenção nos Prestar atenção. assuntos que estão Isso. conversando, né, entre os Exatamente. dois. Se ele te Porque respeita desde o assunto que começa a isso, conversar, né, porque Lívia? é muito íntimo o Isso, início de um relacionamento. Então, assim, por mais que minha filha divida comigo, mas ela nunca vai dividir 100%, claro. né? Ele nunca vai dividir 100%. Então, assim, tem que ter esse cuidado de observar as falas, né? Verdade. Percebeu alguma fala machista, né? Isso, Que somos ainda uma sociedade machista, verdade. muito machista. Percebeu? Opa, Parou. então, Sinal vermelho. sinal vermelho. Temos que Então, ter esse cuidado. né? Que é melhor a gente sofrer um pouquinho agora, eu não quero deixar porque meu namoradinho gostei, do Uhum, que passar a vida inteira, isso, né, sofrendo. sofrendo, né, e trazendo consequências e grandes sequelas, Isso, né? Então verdade. esse é um perigo muito grande. E assim, o relacionamento, o casamento é coisa de Deus, claro que é, né? Isso é de Deus sim, só que você precisa ter esse cuidado, Verdade. né? E somente isso. E não significa que você não vai um dia encontrar alguém que venha te fazer feliz. Tenho certeza disso. Você é uma mulher jovem, uma mulher linda, cheia de vida, Obrigada, né? Cris. Eu tenho certeza que Deus irá preparar, sim, e que Deus irá te orientar, né? Com calma, né? Com todo cuidado, com toda cautela. Não tenho Uhum. dúvida disso, né, Lívia? O Deus que a gente serve é um Deus que nos honra, né, Cris? À medida Verdade, que a gente vai caminhando, ele vai nos honrando. verdade. Essa semana, durante a semana, eu estava ouvindo a mensagem de pastor André Fernandes, e ele falava justamente disso, né? Que à medida que a gente vai passando pelo processo, Deus vai nos honrando, Verdade. né? Ele usou até um exemplo da questão, ele como pregador, né? Eu estou aqui pregando para multidões, mas Uhum, nem sempre foi assim. Teve um uhum. início, teve um começo, Claro, né? E todo aí, um à medida que a gente processo. vai honrando o Senhor, Ele vai nos Verdade. honrando. O nosso maior defeito, Lívia, enquanto servos de Deus, é que, em muitas das vezes, nós não queremos a opinião de Deus. A Verdade. gente encontrou alguém, ups, gostei, mas eu não Isso. quero a opinião do Senhor. Porque se a gente pedir a opinião e Deus disser não, eu não vou querer deixar. A gente é egoísta, na verdade. Isso. A gente ora pedindo o Senhor e quer que o Senhor responda aquilo que a gente quer. É. Você está entendendo? É, é, talvez o Espírito Santo está ali testificando dentro de Tá você. te mostrando. Não E é você não isso, quer não é aqui, enxergar. não é É. aqui. E eu falo, Verdade. mas Senhor, é aqui que eu quero. É isso que eu quero. Verdade. E aí é onde você começa a passar por Verdade. processos de amadurecimento diante do E Senhor. assim, às vezes até a pessoa pode ser, os dois pode ser bênção. Pode ser os dois, Isso, pessoas de bom verdade. caráter, de boa índole, né? Uhum. Mas não é, não Não tem encaixou. o encaixe. O De repente não encaixe é para você aquele é ali. aquele encaixe de pensamento que eu falei, que eu sempre falo Isso, para a Esther. isso. Os pensamentos têm que se Tem que se encaixar. Não encaixar. adianta eu pensar de um jeito, E o outro ter pensar de outra um pensamento forma aberto em certos assuntos e e não se. meu companheiro ter um pensamento fechado. Aí não, E não, não aí vai. bate. Você vai passar a vida toda ali, É né? E isso é verdade. ruim. Por isso que é importante a fase do namoro, para você começar a observar. É Verdade. você que vai observar. Isso não é papel do Senhor, de Deus. Uhum, Porque em muitas das vezes a gente coloca muita responsabilidade para Deus, né? É claro que nós, enquanto servos, vai perguntar, a gente vai tirar dúvidas com ele, porque nós temos intimidade. Ele uhum, vê o que a gente não está enxergando. Mas existem coisas que tá claro pra gente. uhum. Você olhou ali, não está encaixando, aí você insiste. Né? O Verdade. menino é abusivo, o menino tá agressivo com você, o menino coloca você sempre para baixo e você insiste. Então Verdade. é necessária essa observação. Inclusive, nos dados estatísticos, tem a questão de
de 15 a 18 anos, a 19 anos, esse índice grande também desses jovens que só começam a sofrer violência desde daí. Sim. Do primeiro namorado e tudo, e não sabe lidar com a situação, que é onde você falou, né, Cris, que os pais têm que estar muito presentes para orientar essa filha, para orientar esse filho, né? Falando da importância do relacionamento, do respeito, porque a partir do momento que perde o respeito, acabou. O primeiro xingão que você aceitou, aí acabou. Acabou. Né? Não dá mais certo. O relacionamento pode existir tudo. Se não tem o respeito, acabou. Acabou. É necessário. Pensamentos diferentes, eu sempre falo para a Esté, pensamentos diferentes é normal. É normal. Né? A relação entre mãe e filha tem. Sim. Tanta coisa que Esté pensa diferente de mim, que Isabela pensa diferente de mim. Né? Mas só que nós debatemos com respeito. É verdade, Lívia. Né? É verdade. Então, no relacionamento entre homem e mulher, tem que ter esse respeito. A partir do momento que acabou esse respeito, o relacionamento acabou. Às vezes a gente fica ali, Senhor transforma, Senhor muda, e aí o Senhor nem ali mais não está. É verdade. Eu não estou mais aqui, que não tem respeito. Você tomou a decisão sozinha. E peraí, são escolhas que a gente faz, né? E aí o Espírito Santo vai habitar no meio de um relacionamento tóxico, abusivo, cheio de xingamentos, porque o Espírito Santo é respeitoso, educado, ele bate para entrar, sabe? Então, assim, ele jamais vai invadir seu coração. É verdade, de forma nenhuma. Né? Ele jamais vai habitar em você se você não quiser. Verdade. Né? Então, ele, tão delicado, tão respeitoso, ele vai querer habitar no meio de um relacionamento assim. Verdade. Por isso que há essa importância muito grande, gritante, de ter o seu tempo certo. A Bíblia é tão perfeita, quando a Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Verdade. Então, menino, de repente não é o teu tempo ainda de namorar, é tempo de estudar, é tempo de buscar o Senhor, de se qualificar, para você observar quem será o teu companheiro. Ah, mas eu quero só um namorinho. Calma, descansa, há tempo para todas as coisas. Verdade. Então não se precipite. É porque hoje a gente observa que os relacionamentos estão começando quanto antes. Verdade. Você vê meninos de 10, 11 anos já estão querendo namorar. Isso é um perigo, porque ainda não tem maturidade. E muitas vezes, Cris... E relacionamento é coisa séria. É verdade. E muitas vezes eu percebo, os pais, eles acabam aceitando a situação. Ah, mas eu não posso contrariar minha filha. Verdade. Porque se eu contrariar, ela vai fazer escondido, é pior. Verdade. E aí... Não tem esse controle, né? Na verdade, eu percebo pais que não sabem lidar com filhos adolescentes. É verdade. Porque o filho na adolescência, ele dá muito trabalho. Verdade. Muito trabalho. Eu li esses dias algo na internet que eu achei tão interessante, porque eu já tenho 44 anos, eu sou já lá atrás. Então, na nossa geração era diferente. Na nossa época de adolescente, melhor dizendo, era diferente, né? Os pais, eles não tinham muita instrução, mas tinham uma sabedoria tão grande para nos orientar. Hoje, os pais são muito instruídos, né? Em relação à formação. Conhecimento, busca, né? Entretanto, não tem a mesma sabedoria que os pais, né? Há 3, 4 décadas atrás. Então, a gente precisa buscar essa sabedoria, precisa buscar esse limite. O limite à criança, a pessoa já tem que dar desde criança, para que a pessoa já cresça sabendo, peraí, eu tenho um limite, né? Eu preciso desse limite para até mesmo para me resguardar. Que, na realidade, quando se dá limite, é para nos resguardar de algo. Verdade. Né? Então, isso é importante, né? Pois é, Lívia, foi muito bom falar com você, sentar com você, né, abordar esses assuntos tão relevantes. Foi muito gratificante. Foi muito bom benção, foi uma honra muito grande. Com você, falar de mim, né? É importante falar de mim. Às vezes, eu estava falando com Kátia, minha amiga de trabalho, eu falando com ela que às vezes a gente quer falar, quer que as pessoas nos escutem. Sim.
e a gente não consegue, parece que a gente grita e não sai, né, a voz. E esse espaço que você me deu de estar falando sobre um assunto tão delicado, Sim. tão íntimo, você está me dando voz para falar. Ai, que bom. Para falar com outras pessoas, Sim, né? verdade. E para, como Esté me disse, né? Para ser instrumento transformador, para incentivar Claro, outras mulheres a tomar a atitude que eu tomei. verdade. E E é esse o nosso intuito. eu digo para vocês, é muito gratificante. Depois que você sai, tem toda aquela tempestade. Mas quando ela se acalma, Verdade. parece que tudo dentro de você se acalma. Se E libertou você de tudo, né? percebe, redescobre aquele prazer que você Sim. tinha de dormir, aquela paz. Sim. Você deita a cabeça no travesseiro e descansa, Amém. sabe? E quando você está num relacionamento desse, você deita e você não descansa. Você todo dia acorda cansada. É verdade. Todo dia você está triste, todo dia você está abatida. Ela é prisioneiro de tudo aquilo. Isso. E eu quero ser um incentivo para Amém. mulheres. Amém. E mulheres da minha igreja, mulheres servas do Sim. Senhor, de tomar esse É posicionamento, verdade. sabe? De buscar orientação com Tá seus ajudando uma líderes, outra, sabe? isso, verdade. De chegar e falar, eu estou vivendo isso, sabe? E buscar força Verdade. para sair. É verdade. Para sair. E eu tenho certeza que quando isso acontecer, ela vai ser muito mais feliz. Com certeza. Viu? Com E eu certeza. sou muito grata, viu? Pela Nós vamos- oportunidade. Obrigada.